Duas excelentes notícias no Vasco. Bilionário grego Evangelos Marinakis se aproxima do gigante da colina. Danilo abre o jogo sobre conversas com o Vasco. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo nesta quarta-feira, feriado, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do gigante da colina. Mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal BTB Esportes, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixe o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado pela sua inscrição, ajuda a gente a bater a marca dos 272 mil inscritos neste vídeo. Um salve, um excelente feriado, sem mais delongas, vamos aqui às informações do legítimo Clube do Povo. Bom, já quero começar com as duas boas notícias em relação à partida de amanhã, envolvendo Vasco e Internacional pela 34ª rodada. O Vasco que tem uma preparação constante nesse período de data FIFA para a recuperação de jogadores, para um planejamento, uma estratégia para poder surpreender o adversário, o Internacional, que também vem com algumas mudanças, desfalques. Pelo menos o técnico Roger Machado vai ter 5 mudanças contra o Vasco nesse Internacional. Vamos falar sobre a boa notícia. A boa notícia no Vasco é o retorno do zagueiro João Vitor, que vai fazer ali a dupla de zaga com o Léo. A tendência é que Maicon vá para o banco de reserva. O Maicon que também foi muito questionado no último jogo contra o Fortaleza em relação à marcação, principalmente no segundo, no terceiro gol da equipe do Ceará, da equipe do Fortaleza. Agora, nesse momento, a principal dúvida do técnico Rafael Paiva, que vai ser definido já nesta quinta-feira, é os pontas. Ele fica em dúvida entre o Emerson Rodrigues e o Puma Rodrigues. Vamos entender ali atuações 100%. Né? O suíço Maxime Domingues pode receber uma chance contra o Internacional. Jogador que inclusive vem sendo um pedido da torcida para ter mais oportunidade, para ter mais minutos. Ele que faz ali uma dupla função, né? Atua pelas pontas, joga pelo meio campo. Então pode ser aí a oportunidade esperada pelo Maxime Domingues. Outro detalhe é que depois também das derrotas contra o Botafogo e contra o Fortaleza, o Paiva deve ter essa mudança na formação tática. Com isso, a provável escalação é com o goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Léo fazendo a dupla de zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, Matheus Carvalho e Hugo Moura sendo volante, o meio-campo confirmado aí como titular, Felipe Coutinho. Então Coutinho teve também esse período aí de data FIFA para recuperar fisicamente, para recuperar também o ritmo de jogo, para poder ser titular nessa partida no lugar do Dimitri Payet, que deve ter ali oportunidade já no segundo tempo. Com isso, ele vai definir se o Emerson Rodrigues é na ponta esquerda ou o Leandrinho. E na ponta direita, Maxime Domingues ou o Puma Rodrigues, como nós informamos no início do vídeo. E, obviamente, o centroavante é o Verratti. O Vasco vai ter mais um dia de treinamento no CT Moacir Barbosa. Nós vamos ter essas informações logo mais para trazer sobre mudanças, provável escalação, sobre uma ideia do técnico Rafael Paiva para essa partida tão importante. Já estamos no Rio de Janeiro, depois dessa cobertura durante a data FIFA. Amanhã vamos estar numa transmissão completa ali em São Januário, junto ali com os torcedores na Barreira. São aí pela frente 5 finais. 5 finais que agora o Vasco tem para buscar essa classificação para a Libertadores da América. Agora, outra boa notícia, outra excelente notícia, uma informação que nós trouxemos alguns dias atrás e vai ser confirmado nesta quinta-feira sobre o aumento da capacidade de São Januário. Amanhã, dia 21, o Vasco vai ter a confirmação da liberação do BEP e dos bombeiros
para mais 1.400 lugares em São Januário. Com isso, a capacidade do estádio saltaria de 20 mil lugares para 21.419 lugares. Nós até questionamos muito esse fato, que depois do ano passado, daquele período de mais de 90 dias, São Januário interditado, a capacidade foi só diminuindo. E eu já tive a oportunidade de acompanhar jogos em São Januário com mais de 30 mil pessoas. É claro que hoje, por uma questão de segurança, principalmente depois do que aconteceu lá em 2000 contra o São Caetano, naquela final, o Vasco se consagrou campeão do Campeonato Brasileiro naquela ocasião, a capacidade foi diminuindo ainda mais. Só que depois do São Januário ser interditado ano passado, a capacidade diminuiu drasticamente. Então é mais do que justo, pelo menos ali, mais de 21 mil, 22 mil torcedores tem capacidade, tem condição e tem estrutura para isso. Bom, é uma boa notícia, a gente vai aguardar essa confirmação amanhã. Galera, agora vamos falar sobre o assunto negociação com Evangelos Marinákis, sobre a aproximação do bilionário grego com o Vasco. Detalhes: o grego pediu informações e documentos. São as seguintes informações: sobre o CT Moacir Barbosa, contratos atuais entre jogadores e dívidas. E no caso, para o estudo, com a assinatura do NDA, o acordo de não divulgação, né? De não, aquela questão da confidencialidade, sobre a questão da proposta, negociação, planejamento e futuro, tudo mais. Mas a princípio, a informação procede. Ocorreu uma segunda rodada de conversas, mas ainda dentro do NDA, através de intermediários. Então, a verdade é que o grego vem se aproximando do Vasco, utilizando intermediários, e um nome surgiu, é o Edu Gaspar, é o grande responsável por esse garimpo, e o grupo de Evangelos Marinákis na conversa apenas com o Vasco. Nesse momento, o Edu Gaspar, que inclusive foi diretor executivo da Seleção Brasileira, inclusive é um dos diretores de um dos clubes do Evangelos Marinákis. Só uma correção, galera. Nesse momento, a conversa não é apenas com o Vasco. Existem outros clubes, tá? Só corrigindo aqui, ratificando a nossa frase. Existe conversa com outros clubes também. Existe interesse do grego em outros clubes. Mas a aproximação com o Vasco está acontecendo. O Vasco é um dos clubes que estão no radar. São 3 sendo estudados, 2 da Série A e 1 da Série B, com o modelo de estrutura da torcida diferente para ver se vale a pena ou não. Bom, se tratar de torcida, o Vasco sai na frente, porque a torcida é diferenciada, torcida apaixonada, engajada, 100%. Essa informação, trazendo aqui os créditos importantes e com muita responsabilidade, veio do amigo jornalista Lucas Pedrosa, que trouxe com detalhes essa notícia tão importante. Agora, virando aqui a página sobre Evangelos Marinákis, está se aproximando, usando intermediários também, vamos falar sobre Danilo. Surgiu a informação importante dos amigos do GE sobre conversas do Danilo com o Vasco, uma negociação que estaria acontecendo já há um tempo. Porém, ontem na Zona Mista, eu estava lá no momento, o Danilo ele foi indagado, foi questionado sobre essa conversa. E ele falou: olha, até o momento não sei de nada. O Vasco é um clube gigante, é um clube incrível, uma torcida maravilhosa, mas por enquanto nada. Sendo que essa narrativa do Danilo deixou muito em aberto, porque de fato a diretoria planeja trazer um jogador importante, vai ajustar salário, por isso tem jogadores aí na barca para diminuir a folha salarial, como Kehler, Galdames, Robert Rojas, para poder ajustar dentro de um jogador com o nível do Danilo para a próxima temporada. É um fato importante.
é um nome importante. Jogador de seleção brasileira, 13 anos na Europa. É óbvio que o Danilo não vai chegar numa zona mista e vai falar completamente sobre se tem negociação ou não. Questão de ética, para não atrapalhar o andamento, que muitas das vezes é embrionário. As conversas, o andamento, a negociação é embrionária, está tudo no início. Então, para não atrapalhar, o jogador não vai expor a situação. Então, deu para entender ali nas entrelinhas, Danilo, ele não ia expor de fato a negociação, mas ele abriu o jogo e falou: olha, por enquanto nada. Importante que ele abriu o jogo sobre a torcida, sobre o Vasco, falou muito bem. Então, para início de conversa, Danilo se comportou muito bem. Falou bem do Vasco, então tá ali meio caminho andado ali com a torcida. Bom, vamos aguardar, tendo mais informações. É claro que, pela credibilidade da fonte, é óbvio que a fonte, que é o GE, não viria aqui jogar a conversa fora. Então, se tem conversa, se tem um interesse do Vasco no jogador, então existe sim uma grande possibilidade dessa informação ser real, ser verdadeira, e daqui a um tempo acontecer.